Bom dia, meu povo querido. Vamos tomando os nossos lugares. Um prazer enorme para nós poder dividir esse momento com vocês. Esse momento que é tão sagrado na nossa semana. A oportunidade de colocar a nossa alma, o nosso coração em comunhão com o Senhor. A oração, eu tenho uma definição que um dia eu fiz para mim e que eu queria levar ao longo da minha vida. Rezar é ser recebido por Deus em audiência particular. Mesmo quando nós estejamos num coletivo, mesmo quando nós estejamos com muitas outras pessoas ao nosso redor, nós temos o direito de pensar que Deus nos recebe em particular. Porque o amor particulariza, né? O amor nunca enxerga a multidão. Quando nós somos amados por alguém, aquele alguém nos encontra no meio da multidão e estabelece com a gente uma relação de comunhão, porque só o amor proporciona isso. Aliás, eu tenho para mim que a gente se sente verdadeiramente amado na vida é quando a gente deixa de ser multidão, quando a gente deixa de ser todo mundo, quando a gente passa a ser alguém para alguém. Nas nossas relações de amor, no nosso dia a dia, dentro das nossas casas, ou até mesmo com os amigos que a gente não está se encontrando. Quando existe essa relação de amor, de entrega, quando você se sente alguém para alguém, você sabe o que isso significa. E com Deus é assim, é sempre em particular. Mesmo que nós estejamos num grande número de pessoas, toda vez que eu celebro, que eu presido a Eucaristia, eu quero que cada pessoa tenha a percepção, a sensação de que aquela missa está acontecendo somente para ela. Porque é isso que Deus quer. A Santa Ceia, que foi a matriz da Eucaristia, né? O primeiro lugar da Eucaristia, tanto é que teologicamente nós nem podemos dizer que a missa termina, não. Porque a vida cristã é uma eterna celebração eucarística. Quando eu interrompo a missa aqui na capela, eu vou continuá-la vivendo na minha casa, com as pessoas que convivem comigo. Eu vou levar os frutos da Eucaristia, porque eu estabeleci uma comunhão com Deus que me responsabilizou ser Deus de novo por onde eu for. Ser com Ele, ser nele, ser para Ele. Bonito isso. Eu estou em comunhão com o Senhor. Então, acabei de comungar, e mesmo você em casa, que não tem a oportunidade de comungar materialmente como nós temos aqui, mas você comungando da palavra, que é a presença real de Jesus, participando de toda a celebração, o que você vai experimentar? A oportunidade de renovar dentro de si a feliz oportunidade de ser Deus por onde você passar. Ah, mas isso não é herético, padre? Não é não. Deus estabelece comunhão conosco, assumindo a nossa humanidade e nos concedendo a sua divindade. Todo cristão é um Deus por aí. Não é herético por quê? Nós sabemos que essa divindade é dom. Eu tenho a divindade em mim, você tem a divindade em você. Isso é um dom que nós levamos. Nós somos sagrados. O que é sagrado? Aquele que foi recolhido do profano, do lugar comum e colocado num lugar especial. Então hoje nós temos uma feliz oportunidade de renovar dentro de nós a Santa Ceia, que Jesus celebrou com 12 pessoas, mas não vamos nos esquecer, Ele celebrou para cada uma delas. Não foi um ato somente comunitário. Foi comunitário no seu formato, mas foi particular na sua essência. Ele se entregou essencialmente para cada um deles. E o que é mais interessante, minha gente, Jesus continuou no mundo através de Pedro. Pedro emprestou a Jesus todas as dimensões da sua humanidade. Jesus teve uma outra forma de continuar no mundo, diferente da de Pedro, porque Pedro e João eram diferentes. Embora eles estivessem essencialmente ligados no Cristo, Pedro tinha uma maneira específica de ser Jesus de novo. João tinha uma maneira específica de ser Jesus de novo. Cada discípulo que recebeu ali, comunitariamente,
a missão de ser Jesus de novo, expressava de maneira particular. Por isso que a igreja é tão rica. Por isso que não cabe nem divisão entre nós, pensar eu sou melhor que você. Não, ninguém é melhor que ninguém em se tratando de cristianismo. Porque a maneira como Deus pode se manifestar no mundo através de mim é completamente diferente da maneira como Ele pode se manifestar através da Ziza. Completamente diferente. Deus canta pelo mundo com a voz da Ziza, que é diferente da minha. Mas de vez em quando Ele canta pelo mundo através da minha. Ah, mas aí você pode dizer, mas eu me identifico mais com a maneira como a Ziza canta. Então, ótimo. Significa que você percebeu que Deus tem mais facilidade de falar com você através da Ziza. Eu sei que às vezes nós nos identificamos mais com um pregador ou outro, mas não é que a gente vai desprezar os outros, não. Não é que a gente vai ficar fazendo comparativo. Ai, como ele é melhor. Não, não. É que ele falou a sua linguagem. Ele falou de um jeito que era como se Deus estivesse falando no seu ouvido, só para você. Então aqui está a riqueza de nós sermos muitos padres, de sermos muito diferentes uns dos outros, graças a Deus, porque é através da nossa diferença que Deus vai tocando o mundo. Não me sinto melhor que ninguém e lhe convido a viver um cristianismo assim, que nunca lhe autorize sentir-se melhor que ninguém. Mas eu lhe convido a viver um cristianismo que lhe faz pensar que você é único e que Deus tem uma forma muito específica de entrar no mundo através de você. Deus trabalha no lugar onde você trabalha. Isso é comunhão. Deus é pai dos seus filhos através de você. Isso é comunhão. Isso é Eucaristia. Deus atende as pessoas no momento em que você atende. Isso é Eucaristia. É você assumir o compromisso de ser Deus onde você estiver. A deidade, a sacralidade que Deus nos concede não é para que a gente se enche de vaidade, não. Não é para que a gente fique inflados, vaidosos, não. É o contrário. É para que a gente se sinta responsável. Hoje eu tenho a oportunidade de levar Deus ao mundo. Deus vai almoçar na minha casa com os meus irmãos através de mim. Isso é Eucaristia. E aqui nós estamos querendo celebrar isso, uma celebração que transforme a nossa maneira de pensar, de sentir, de dizer e de agir. Lembra que eu tenho ressaltado muito os 4 pilares da transformação? Transformar os pensamentos, os sentimentos, as palavras e as atitudes. Por onde começa a conversão? Não sei. Pode ser que em você comece pelo sentimento. Pode ser que em mim tenha começado pelo pensamento. O fato é que a verdadeira conversão, ela acontece quando os 4 elementos estão englobados. Volto a dizer, nós não somos iguais. Deus não vai agir da mesma forma em você que em mim. Pode ser que em mim ele vai começar pelo lugar em que mais fácil ele tem acesso. Pode ser que seja através do pensamento. Eu comecei a querer estudar um pouco mais a minha fé e a partir daquilo ali eu comecei a elaborar melhor o meu pensamento. Eu comecei a ter uma visão mais acertada de mim, das pessoas, e ali ele começou a transformar a minha vida. Aí foi mudando a maneira como eu sentia. Aprendi com essa menina que está aqui do meu lado, a Ziza. Uma vez ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Nem tudo que a gente sente é verdadeiro. É verdade. Às vezes os nossos sentimentos nos enganam e nos traem. Por isso que nós temos que converter os sentimentos. Porque às vezes eu peco através deles. Tem um sentimento de repulsa por um irmão, por uma pessoa. Tem um sentimento de repulsa que é fruto do meu preconceito. Ele é fruto de pecado para mim. E ele não é verdadeiro, porque pode ser que eu esteja colocando sobre o outro coisas que eu vejo em mim. Então eu preciso corrigir o meu sentimento. Preciso transformar o meu pensamento. Às vezes eu penso muita coisa errada. Às vezes esse lugar tão sagrado que é a minha mente, eu fico ocupando com pensamentos mesquinhos, pecaminosos, vergonhosos. E aí, gera os sentimentos ruins, porque está tudo concatenado. Pensando ruim, pensando mal, sentindo mal, eu falo mal. Falando mal, eu ajo mal.
Tudo em mim vai ficando maligno. Por isso que a conversão é a junção de todas as realidades que me compõem como pessoa. Nós não podemos ter uma conversão fragmentada. Não podemos pensar uma conversão que me coloque somente preocupado com o que eu sinto. Não. Eu preciso despertar um dos pontos da conversão. Não sei qual dos 4 você desperta todo dia. O fato é que despertando um, nós precisamos acordar todos os outros. E é muito bom poder receber você aqui na minha casa, dividir com você o meu sacerdócio, que é o que eu tenho de mais sagrado, é o que eu tenho de mais precioso. Eu espero que você viva uma boa celebração aí da sua casa, que neste momento você se permita espiritualizar o seu coração, a sua mente, as suas palavras e os seus gestos. Tudo em nós precisa ser espiritualizado. Tudo em nós precisa estar cheio de alma. Cheio de alma. Viu? Vamos iniciar essa nossa celebração. Quero colocar todas as intenções de vocês que estão colocando aqui agora, para que nós possamos celebrar pelos que não estão podendo ser celebrados. 50 mil mortos no país. São muitas pessoas que morreram sem os ritos da despedida. São muitas pessoas que foram sepultadas sem até mesmo o direito de serem choradas. Então a gente quer fazer um pouquinho de justiça a isso. Nós queremos colocar aqui neste altar todas as pessoas que estão sofrendo, que faleceram, todas as famílias que estão precisando organizar o seu luto, com tanta restrição, com tanta dificuldade. Me chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus e nos abençoe em Cristo. Pode ficar sentado, vocês estão aqui. Você também, acho que você em casa já está sentadinho. Toda vez que nós precisamos crescer como pessoas, o processo do crescimento humano passa o tempo todo pela reconciliação. Pode observar que talvez seja a dinâmica que você mais precisa viver no seu dia a dia, é o reconciliar-se. É um verbo de toda hora, de todo dia. Que até a psicologia nos ensina, ela vai nos dizer que se você não tem reconciliação, você não tem reintegração. Uma pessoa que precisa ser reintegrada, isso é, eu estou com conflitos demais. Muitas vezes a solução desses conflitos passa pela experiência da reconciliação, que tem 2 dimensões. Você nem precisa acreditar em Deus para isso, viu? Por isso eu vou falar somente de 2. Falo de uma terceira para nós que cremos. A primeira, eu preciso me reconciliar comigo. Muitas vezes eu tenho atitudes, faço escolhas que não são felizes.
E aí vou me martirizar durante um bom tempo, porque fico olhando para o passado. Meu Deus, por que eu escolhi errado daquele jeito? Poderia tanto ter. E se? Eu costumo dizer que às vezes o nosso inferno está no e se. Como se nós pudéssemos voltar no tempo e fazer de novo. Pode observar. Eu me lembro quando eu era mais novo, quando eu tinha menos idade que agora, um ladrão roubou uma bicicleta minha. E eu fiquei muito chateado com o roubo daquela bicicleta, porque eu tinha pouco dinheiro na época, tinha juntado dinheirinho para fazer aquela bicicleta que eu queria, né? Não tinha assim, não, a história de montar uma bicicleta. Pois é, meu sonho durou pouco. Eu morava lá em Belo Horizonte, fazia mestrado lá, o ladrão levou minha bicicleta. E eu me lembro que eu fiquei muito impactado com aquele roubo, pelo simbólico que a bicicleta tinha para mim. Não era só uma matéria que tinha sido levada de mim, era todo um significado de um empenho, de juntar um dinheirinho, guardar, e você escolher direitinho como você queria a bicicleta, enfim, aconteceu. E eu fiquei tão chateado, mas tão chateado, que eu comecei a parar de dormir. De vez em quando eu acordava no meio da noite e ficava pensando, e se eu tivesse colocado o cadeado? E se eu não tivesse deixado o portão aberto? E se eu não tivesse entrado lá dentro naquela hora para poder pegar não sei o quê? Um monte de e se, que não resolviam em nada, não me devolviam a bicicleta, mas me davam colocavam-me numa continuidade de roubo. O roubo não terminou só naquele dia, eu continuava sendo roubado de outra forma. Tinha levado a minha bicicleta, isso era definitivo, não tive como recuperar. Mas eu estava permitindo ser roubado de outra forma. Estava roubando a minha paz. E quem era o responsável pelo roubo da paz? Era o ladrão que levou a bicicleta? Não. Eu, que infelizmente, burramente, estava fazendo a escolha de lamentar com e se, construindo hipotéticas soluções que não me serviam de nada. Aí eu pensei, ninguém consegue dormir abraçado a uma bicicleta. É incômodo, ela não cabe na cama. Eu levava a lembrança da bicicleta roubada para o quarto. Levava para minha cama e dormia com ela. E por isso que no meio da noite eu acordava, porque ninguém dorme abraçado a uma bicicleta. E ali naquele momento eu aprendi uma lição para a vida que eu tento aplicar ainda hoje, que eu não estou livre da tentação do e se. Eu ainda sofro disso, mas bem menos. Porque eu descobri que depois que alguma coisa dá errado, depois que alguma coisa fica frustrado dentro de nós, nós só temos um caminho inteligente, o resto é bobagem. É esquecer, virar a página e continuar. Ah, mas como é difícil. Eu estou falando da bicicleta e eu acredito que você esteja pensando aí nas situações que você ainda não conseguiu liberar também. Que de vez em quando você ainda se pega pensando, e se? Aquele relacionamento que terminou, aquela traição que você cometeu, aquilo que você falou, e se eu tivesse ficado calado? Não ficou. Não existe mais essa possibilidade de voltar no tempo, recolher as palavras, guardar tudo dentro da boca. Não existe. Então, a psicologia vai nos dizer que se você quiser reintegrar-se, voltar a ter a paz, voltar a ter a serenidade, você tem que viver um processo de auto-perdão. Tá bom. Eu me perdoo por ter deixado o portão aberto, eu me perdoo por não ter colocado o cadeado, eu me perdoo por ter voltado e não ter ficado atento. Tá tudo bem. Vou trabalhar, vou conquistar outra coisa. Vou comprar outra. Mas nós não estamos falando somente de uma bicicleta. Há tantas coisas na nossa vida que não são materiais e que a gente lamenta. E que a gente reforça dentro de nós através do e se. Eu queria que você pensasse em uma situação dessa. Porque Deus nos ilumina na hora certa. Eu queria que você pensasse em tudo aquilo que você já perdeu. O que ainda hoje lhe machuca? Que você não foi capaz de se perdoar.
você fez, que você ainda tem dificuldade de lidar. A outra dimensão é: eu preciso reintegrar dentro de mim as outras pessoas. Sim, elas erram com a gente. Elas nos traem, elas mentem, elas vão embora, elas morrem. Existem pessoas que precisam perdoar outras porque morreram. É difícil dizer isso, né? Mas eu encontro muitas pessoas que não conseguiram reorganizar a vida porque não permitiram que a vida estabelecesse aquele fato. Elas têm um rancor porque a pessoa morreu. Pode parecer amor, pode parecer tudo, mas isso é egoísmo, não tem outro nome. E egoisticamente nós queremos muitas vezes prender as pessoas em nós. Ou então morreu de outra forma, não morreu fisicamente, morreu como era. Deixou de ser aquela pessoa que você admirava tanto. E você fica eternamente culpando aquela pessoa por ter frustrado suas expectativas. E se ele não tivesse feito? Nosso casamento seria tão melhor. E se ele não tivesse ido embora? Estaríamos aqui ainda. Não cabe e se. Nada pode nos emburrecer mais do que quando lançamos mão deste recurso. Quando busco o e se para me justificar ou para tentar entender o que eu sou. Então, perdoar a mim, perdoar os outros, é absolutamente necessário para um processo de reintegração da personalidade. Hoje, eu preciso me transformar numa pessoa melhor e sem medo de errar. Todos nós aqui nessa capela, todos nós que assistimos em casa, precisamos reintegrar-nos e reintegrar-nos com os outros. E numa terceira dimensão, para nós que cremos, pedir perdão a Deus. O ateu nunca vai precisar pedir perdão a Deus, mas nós precisamos, e faz-nos bem. Pedir perdão a Deus é uma forma que a gente tem de colocar as outras duas dimensões nos seus lugares. Quando eu peço perdão a Deus, eu fico desobrigado do e se. Eu viro a página. Eu começo de novo, porque Deus não tem nenhum pingo de vontade de lidar com os nossos e se. Porque quem nos ama não quer nos ver mergulhados nas infantilidades, nos contextos que nos atrasam. E Deus não quer que você esteja atrasado no seu processo humano. Deus não quer que eu esteja atrasado no meu processo humano. Por isso Ele não tem paciência com o e se. Se você for rezar com o e se, Ele não vai ouvir o que você vai dizer. Sabe por quê? Porque o e se não leva a lugar nenhum. Deus só escuta o que leva a algum lugar. Deus só escuta o que leva a algum lugar. Isso é um discurso que compromete. Que até pode ser que metade da minha oração não sirva para nada, porque eu só falo coisas que não têm sentido. Mas na hora que eu digo alguma coisa que tem sentido, acende-se uma coisa na minha mente, ela fica atenta àquilo que pode ser, manda um recado para o sentimento fica mobilizado, modifica a minha palavra e naturalmente modifica a minha atitude. Por isso, a reintegração da personalidade para nós cristãos, ela acontece no momento em que nós nos perdoamos, perdoamos os outros e nos sentimos perdoados por Deus. Porque eu acredito que o perdão de Deus venha naturalmente no momento em que eu vivo as duas dimensões do perdão humano. Eu me perdoei, perdoei a quem eu ofendi, quem me ofendeu e vice-versa. E no meio de tudo isso, também há dois caminhos. Toda vez que eu me sinto machucado pela vida, machucado pelas minhas escolhas, eu tenho um caminho muito fácil que se chama culpa, que amordaça muitos de nós. No paralelo da culpa está o arrependimento, mas dificilmente a gente vive o caminho do arrependimento. É muito mais fácil a gente ir pelo caminho da culpa, porque nós temos uma tendência enorme a sermos cruéis com a gente e com os outros. Queremos encontrar culpados,
queremos nos sentir culpados e às vezes muito pouco arrependidos. Hoje nós queremos pedir a Deus a graça de jogar fora as nossas culpas. Aconteceu como podia ser. Não se sinta culpado por aquilo que não deu certo. Aconteceu como podia ser. Não faça perguntas inférteis. E se? E se eu tivesse sido? E se eu tivesse feito? Não fez. O que nós temos agora é um ser humano precisando ser reintegrado e pronto. Só isso basta. Não queira aquilo que não é seu. E não fique perdendo a sua energia, o seu tempo precioso, culpando-se. Ocupe-se de arrepender-se. É muito mais sábio, é muito mais inteligente. Muitas vezes a vida não joga tão bem, se destroem as coisas e os sonhos também. Nossos olhos se enchem de lágrimas, lembrando do que aconteceu. Ninguém nunca nos disse ou tentou ensinar que alguns que se amam podem se odiar quando não se permite ao amor respirar e o orgulho consegue ganhar. Sei, não é fácil ver desmoronar tua felicidade num castelo de areia, ouvir essas vozes na escuridão te acusando e reclamando. Não foi tua culpa, que não te enganem com isso. Não foi tua culpa, liberta-te deste peso. Não te tortures, pensando que mal tens feito. Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito. Não foi tua culpa. E às vezes o diabo é tão ardiloso que ele faz parecer ser religioso o que religioso não é. A culpa não é religiosa. Religioso é tudo aquilo que une as pontas, religa. A culpa nunca permite religar. Pode observar. Ela é infértil. Ela separa. Primeiro ela cria uma cisão dentro de nós. O ser humano que está culpado, ele se sente a pior pessoa do mundo. E quando nós nos sentimos a pior pessoa do mundo, quem tem acesso a nós é o diabo e não Deus. O diabo é especialista em lidar com gente que não se valoriza. Ele tem uma facilidade enorme de penetrar a consciência que não se valoriza. Porque quando eu me valorizo, eu crio uma blindagem para o mal. Por isso que a gente tem a expressão círculo vicioso, que é quando a pessoa esquece do valor que tem e quanto mais ela peca, mais ela vai pecando. Então a culpa não é um processo religioso. O arrependimento é. E eu sei que às vezes nós nos martirizamos durante muito tempo achando que sentimos-nos culpados, que quando a gente se sentisse culpado, Deus estaria agindo em nós. Não. Por isso essa canção nos convida a pensar naquilo que não é a nossa culpa. Ah, mas então você vai passar a mão na minha cabeça, padre, pelos males que eu fiz? Não. É diferente. Não foi sua culpa. Foi sua responsabilidade. É diferente. Quando eu falo, eu sou responsável por isso, eu estou me colocando à disposição de transformar o que precisa ser transformado. Quando eu digo, eu sou culpado, eu estou assumindo que não estou disposto
a entrar num caminho de transformação. Por isso eu gostaria que hoje você tivesse coragem de ouvir essa canção para você. Não foi sua culpa, foi só sua responsabilidade. E você pode transformá-la. Sentir-se responsável é você assumir as rédeas das situações. Corrigir com quem precisar corrigir. Corrigir consigo mesmo. E permitir que esse perdão de Deus atinja a sua alma. Para que você, a partir desse perdão, possa ter condições de reintegrar-se como pessoa. Não foi tua culpa e não te enganem com isso. Não foi tua culpa, liberta-te deste peso. Não te tortures pensando que mal tens feito. Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito. Não foi tua culpa e não te enganem com isso. Não foi tua culpa, liberta-te deste peso. Não te tortures pensando que mal tens feito. Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito. Tenhas uma chance de ser feliz, ainda podes dizer ao amor. Tens mais uma chance de ser feliz, ainda podes dizer ao amor que sim. Que sim. Que sim. Coloque a mão no seu coração hoje, agora, neste momento, e receba do Senhor esse perdão, que acaba toda culpa, que dissolve todo sentimento que lhe aprisiona num lugar que não é sagrado, de acusações. Permita que hoje a mão do Senhor toque o seu coração para libertá-lo de toda a sensação de fracasso, de toda a sensação de derrota, que porventura hoje você tenha alimentado dentro de si. Receba hoje o beijo carinhoso do Senhor, o beijo amoroso de Deus, que lhe permite ter sempre, sempre, sempre a oportunidade de fazer a adesão mais inteligente, aderir ao coração de Deus que lhe transforma, que lhe perdoa, que lhe restaura. Tenha hoje a coragem de aceitar o arrependimento como uma meta de vida e abandonar toda a culpa que porventura possa lhe oprimir.
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, na paz na terra, os bons perpetuados. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Hoje nós temos algumas intenções especiais. Quero rezar pela alma de Egner Andrade, pela saúde de Alessandra Costa Nunes, Marina de Assis Tolentino e também pela Lili Muniz. E o José Roberto Fernandes, de alguém que havia me pedido antes de começar através do Instagram. E hoje, de maneira muito especial, quero celebrar a vida do meu amigo Marcos, o irmão que veio com Suzana, devidamente testados também. É aniversário dele e ele quis vir. Na verdade, eu convidei para celebrar a sua vida aqui com a gente, uma honra para nós, viu, meu querido? Honra toda minha. Seja sempre bem-vindo. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua busca espiritual, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Amém, Pai. Obrigado. E unir também em oração todas as pessoas que estão aniversariando, os amigos de vocês, né? Semana passada foi a Maricota, está até mais jovem, parece que a Anizinha fez bem. Deu uma repostada, Maria, tô achando. Não vou falar nada, fica quieto. Eu falo depois. Esse é o momento de unir todas as nossas intenções, mesmo que ela não tenha sido lida aqui. Neste momento, nós apresentamos a Deus todos os motivos da nossa oração. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir-nos que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-o. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que aprova o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho, meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe, pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável e sem de Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha.
Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça, ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. 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 Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, a minha alma aleluia, 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 Cristo é meu Rei. O Espírito Santo, a verdade, de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, aleluia, a minha alma aleluia, 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 Cristo é meu Rei. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o na luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendam 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis muito mais do
que os pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Das palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Hoje nós temos o Evangelho que felizmente comprova tudo aquilo que a ciência vem descobrindo sobre nós. Eu fico muito entusiasmado quando eu vejo que Jesus há 2000 anos tinha insights de uma verdade que hoje nós ainda temos dificuldade de entender. Jesus, claro, a manifestação da verdade no mundo, porque nós assim cristãos compreendemos, dava-nos algumas pinceladas daquilo que ainda hoje nós estamos tentando entender. Na semana passada nós falávamos disso, que se nós tivéssemos uma honestidade que abrangesse de fato o nosso comportamento, as nossas escolhas, nós ainda teríamos dificuldade de dizer que somos cristãos. Estou aprendendo assim. Estou namorando a história. Estou vendo se me encaixo. Porque o tempo todo eu me deparo com um evangelho que me exige às vezes coisas que eu não concordo, que a minha razão nem me permite entender. Como eu dava o exemplo na semana passada, Jesus teve escolhido o pior RH do mundo. Só gente que não estava preparada. Foi ali que ele começou. Mas ele se garantia. Não quero ninguém pretensioso. Esta foi a primeira regra. Tanto é que um dos únicos momentos em que Jesus dispensa alguém foi justamente aquele que trouxe muitos diplomas e arrotando muitas possibilidades, com perdão do verbo. Olha como eu já sou uma pessoa bacana. Eu já faço isso, eu já cumpro a lei, eu já faço aquilo. Certamente Jesus ficou ouvindo. Bom mesmo, é bom mesmo. Mas eu só lido com gente ruim. Eu tenho preferência pelas pessoas ruins. Imagina se eu hoje conseguiria montar a minha equipe de trabalho com essa regra. Não. Olha, eu contratei fulano de tal que é o melhor no mercado, eu contratei fulano de tal que é... Então, se a gente for pensar as escolhas de Jesus, pode ser que a gente ache esse cara louco hoje. E pode ser que se eu tivesse naquele momento, eu sempre faço essa pergunta para mim. Eu sigo Jesus glorificado, confirmado pelo tempo, esse Jesus que eu tenho orgulho de ler, o que ele falou, o que ele pensou, já confirmado, já são 2000 anos de história depois, já sei tudo o que aconteceu, já sei o quanto ele transformou a vida das pessoas, já sei o quanto ele foi influente nas sociedades e o tanto é que ele realmente provocou transformações em quem aceitou. Agora volta no tempo. Você não tem ainda a confirmação histórica, você não tem absolutamente nada do que você hoje tem sobre ele. Você encontra este homem andando por lá com aquele grupo esquisito, desafiando as estruturas religiosas do seu tempo, desafiando as estruturas políticas do seu tempo, e se pergunte com muita honestidade se você deixaria o conforto da sua casa para andar atrás dele. Teria? Eu confesso que não. Sensato como procuro ser, sensato como faço questão de ser o tempo todo, faço. Se tem uma característica minha, que eu busco diariamente a sensatez. Se eu acho que não faz sentido, eu não vou mentir, eu não vou dizer que não. Se não faz sentido para mim, eu não tenho coragem de falar para você. Quem me conhece sabe disso. Vamos colocar isso aqui nesse lugar. Se não fizer sentido, eu não acho que tem que colocar naquele lugar.
mesmo que todo mundo esteja dizendo que tem. Então eu acho que eu ficaria olhando Jesus de longe, fazendo a mesma crítica dos fariseus. Esse homem é louco. Não tem um pingo de juízo. E é pretensioso, fala que é filho de Deus. Deixa ele. O que é dele está guardado. Eu acho que eu faria parte daqueles sacerdotes que ficavam, mas ele não cumpre a lei, ele faz tudo errado, ele desafia o nosso poder, ele vai contra as nossas estruturas. Como é que nós podemos permitir que esse homem continue pregando por aí? Imagina eu, um judeu, naquela época, fazendo questão de cumprir a regra. Eu sou assim. Se é assim, tem que ser. Pode ser que você também tenha a mesma tendência que eu. Graças a Deus estou me livrando do legalismo, mas eu já fui muito. Quando eu me converti, e às vezes as pessoas podem achar estranho, né? A minha conversão, a minha verdadeira conversão, ela aconteceu foi em 93, 94, não tem muito tempo. Foi com o Padre Léo que eu me converti. Tem não. Até então eu era um carinha assim que gostava, muito religiosinho, muito isso, muito aquilo. Mas quando eu me converti verdadeiramente, eu me transformei numa pessoa insuportável. Insuportável. Porque eu fiquei legalista. Eu ficava com meu caderninho anotando os pecados do mundo. Ali, ó, só observando. Olhar altivo, com quem diz, olha como eu fiquei melhor que vocês. Isso eu achava que era a verdadeira conversão. Quando eu verdadeiramente me converti, eu me senti a pessoa mais vaidosa no mundo pelo bem que eu fazia, pelo quão eu estava comprometido com Deus. Fiquei 2 anos assim. Já até contei essa história para o Marcos, que geralmente essas conversões duram 2 anos. Pode observar, entrou naquela igreja, mudou, parou de beber, fez isso, fez aquilo. 2 anos. Daqui a pouco, se não há uma mudança de chave que mude o dentro, o de fora não suporta a transformação. A transformação de fora demora pouco. Nós conhecemos muito bem os processos de conversão que às vezes não duram 2 anos, porque são conversões de fachadas, são reformas que não atingem os alicerces, são reformas que ficam nos acabamentos. Então eu estava dando a conversão do meu acabamento, mas não dos meus alicerces. E Padre Léo muito pacientemente acompanhando tudo. Até o momento em que eu caí da pior forma que eu poderia imaginar. Dentro de um processo de infidelidade terrível à minha vocação naquele momento. Aí, aquele olhar altivo, aquele lugar confortável do acabamento, não te suporta. Porque acabamento cai, revestimento cai. Aqui em minha casa, por exemplo, eu resolvi tirar a textura da casa, porque eu não aguentava mais fazer reforma naquela textura. Era de 6 em 6 meses, a casa estava horrorosa. Vamos colocar uma coisa definitiva, vou colocar pedra. Pedra vai agradecer mais. Então, a minha reforma exterior que eu tinha provocado, chamando aquilo de conversão, me transformou um tempinho. Aí caí da pior forma. E sem dizer uma só palavra para o Léo. Um dia, ele me encontrou, ele estava saindo de viagem. E meu filho, que é o jeito dele. E aí, como vai? Eu disse, estou bem, estou ótimo. E ele viu que eu não estava ótimo. Ele falou assim, eu estou para te dar um conselho já há um tempo. Eu falei, o quê? Você vai ficar assustado com o que eu vou falar agora. Mas não me leve a mal. Depois eu te explico com calma. Tá, volte a pecar. O padre fala isso para mim, volte a pecar. Eu falei assim, o pecado está te fazendo falta. É claro que eu não deixei ele sair. Como assim, Léo? Você está louco? Você entendeu o que eu quis dizer? Não me interprete mal. Não estou mandando você
retomar a vida de nojo que você tinha, aquela vida nojenta que nem você suportava. Eu estou dizendo para você sair do orgulho da sua santidade. No orgulho da santidade, Fábio, Deus não te acha. No orgulho da sua santidade, Deus não lhe encontra. E mal sabia ele que naquela semana eu já tinha caído. Aí tudo bem. Léo foi embora, foi fazer o trabalho dele. Eu fiquei arrasado, que aquilo entrou dentro de mim de um jeito, sabe? Como se uma pessoa tivesse te investigado e soubesse tudo o que você fez sem dizer uma palavra. Aí na madrugada de domingo para segunda, ele saía na quinta, voltava domingo. Naquela madrugada eu não conseguia dormir, de domingo para segunda. Eu me senti o pior homem do mundo, com todos aqueles resquícios da culpa, do fracasso que a gente falava no ato penitencial. E aí? Eu me lembro direitinho, vocês que me acompanham na Canção Nova já me viram falar disso. Vou falar de novo porque eu acho importante no contexto do Evangelho. Eu saí do meu quarto, era mais ou menos umas 3 da manhã, fui buscar com uma garrafinha de água, eu fui buscar água no bebedouro. Não consegui dormir. E aí, eu estava lá, colocando a água na minha garrafinha, quando de repente, sem ouvir barulho nenhum, sem nada, nem nada, eu só ouvi aquela mão segurando no meu ombro e falou assim: renovando a sua água, meu filho. Era ele. Fitou, Léo. E quando ele falou assim, renovando a sua água, eu já sabia que ele não estava falando daquela água que eu estava pegando no bebedouro. Aquele homem me conhecia. E ele sabia que o que eu estava passando naquele fim de semana era sim um voltar à fonte, um voltar à mina, um renovar a água. Ele virou e falou para mim assim, sem eu dizer nada. Eu comecei a chorar, ele só me abraçou e falou assim: toda água que a gente insiste em guardar apodrece. O segredo, Fábio, é a gente nunca deixar a garrafinha longe da fonte. Se você insistir em guardar a água e ficar vaidoso por ter uma caixa d'água, essa água vai deixar de lhe alimentar em pouco tempo. E a nossa vida é a mesma coisa. Às vezes nós achamos que Deus pode ser reservado, guardado, para você usá-lo depois. Não. Deus não aceita ser reservado nem guardado. A porção de Deus é diária. Um pouquinho a cada instante. E tenha coragem de dizer: já estou sem Ele, preciso de novo. Já estou com sede, preciso de novo. Alô, meu Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus. Senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Essa foi a maior lição que o Léo pôde me dar na vida. Eu me emociono porque essa foi a última música que ele cantou na vida. Uma semana depois daquele momento tão lindo na Canção Nova,
ele cantando, já com o corpo completamente vencido pelo câncer, o Léo morreu. E toda vez que eu preciso de me lembrar desse meu amigo, que foi tão fundamental nessas vestes, eu acho que eu nunca me paramentei sem me lembrar do quanto o Léo me faz ser padre. Eu nunca mais pude me distanciar daquele ensinamento dele para mim. Deus não pode ser reservado. Deus não pode ser guardado. Se eu insistir em fazer de Deus uma experiência que eu guardo, porque eu tenho medo de perder, eu vou perder. E quanto mais eu me sinto vazio, mais eu quero a sua presença. É a lógica, é o inverso, né? Ali o Léo estava no coração do Evangelho, que é justamente o despojar. Jesus em nenhum momento recomendou que a gente acumulasse nada, nem bens materiais, muito menos bens espirituais. Os bens espirituais são para servir, não para guardar como riqueza. É servindo que a gente tem. Quanto mais eu dou, mais eu tenho o que eu estou dando. Olha que lindo isso, minha gente. Eu, em algum momento da minha vida, comecei a entender que era guardando, que eu precisava guardar. E quanto mais eu guardava, menos eu tinha. Quanto mais eu guardava, menos eu possuía. Porque riqueza emocional, quanto mais você guarda, menos você tem. É igual o amor. Se você quiser amar o seu filho com o amor que você cultivou ontem, esse amor está estragado. Essa semana eu ainda conversava com uma amiga minha. O nosso amor pode infantilizar, porque a gente muitas vezes não atualiza, não faz o download. Não se pode amar um filho aos 15 anos com a mesma forma, com o mesmo formato que amava aos 5. Joga fora aquele amor que ele não serve para hoje. Se você insiste em guardar o seu filho numa redoma aos 20 anos, da mesma forma como era necessário e responsável da sua parte guardá-lo aos 3, já deixou de ser amor há muito tempo. Joga fora. Riqueza emocional só temos à medida que damos. É o inverso. Se em algum momento transforma o Evangelho na cultura da prosperidade, no discurso da prosperidade, um Deus mercantilista que fica atrás do balcão negociando graças, paga isso, paga aquilo que eu lhe dou isso, não. É o contrário. É o despojamento que nos enriquece. Quanto mais despojado eu estiver, mais rico eu me transformo, mais rico eu estou. Até mesmo materialmente, minha gente, pode observar, quando a pessoa é muito apegada ao que ela construiu materialmente, ela pouco sabe ter. Quanto mais livre a gente fica com aquilo que a vida nos deu, igual a história da bicicleta, foi embora, eu trabalho, compro outra. Isso é liberdade. É claro que eu não quero que as pessoas roubem o que eu tenho. Eu estou falando de outra coisa, é um outro lugar. É aquele apego excessivo àquilo que você tem, como se aquilo que você tem pudesse dar o sentido da sua vida. Não, nada pode nos empobrecer mais do que o dinheiro. Toda vez que nós passamos pela experiência do apego, seja material, seja emocional, nós ficamos mais pobres. Quer ficar empobrecido emocionalmente? Apegue-se a uma pessoa. Padre, mas o amor não é um apego? Não. O apego é uma desordem do amor. É um outro caminho que a gente faz, que não é o caminho correto. Porque o amor, ele nos coloca numa experiência de liberdade. O pai, quando ama verdadeiramente o filho, vai escutar dele: pai, está na hora de eu ir embora dessa casa. Com alegria, ainda que no avesso exista uma dor de perda natural. Mas eu não seguro meu filho a mim. Não seguro meu filho em mim. Eu não vou entender o meu filho como uma extensão do meu corpo e ele terá de realizar as minhas vontades, os meus sonhos. Eu não quero que o meu filho seja responsável por corrigir as minhas frustrações. Não é justo. O amor livre me faz entendê-lo como uma outra pessoa que tem, inclusive, o direito de escolher ser pobre,
Se eu quis tanto ser um homem rico, trabalhar, de repente meu filho olha, pai, a sua vida não tem sentido para mim não. Me desculpe. Pode ter sido tudo isso muito importante para o senhor, mas eu não vou cuidar dessa empresa que o senhor criou não. Não tem nada a ver comigo, pai. Quantos de nós, minha gente, ficamos infelizes porque assumimos a responsabilidade de um sonho que não era nosso? Eu falo, ser herdeiro é um peso. Às vezes nós podemos olhar para as famílias ricas e pensar, não, como deve ser bom herdar esse tanto de dinheiro? Nem sempre. Porque você não herda o dinheiro sem herdar também a expectativa de quem nos deu o dinheiro. E às vezes a expectativa de quem está nos dando o dinheiro esmaga a nossa personalidade, esmaga os nossos sonhos, esmaga aquilo que nós queríamos para nós. Nada pode ser guardado. Nada. Absolutamente nada. Nem o que a gente vive e entra no Evangelho de hoje. Nada será oculto. Nada ficará sem que os outros saibam. Aí é Jesus confirmando, a ciência confirmando o que Jesus disse um dia. Qualquer psicoterapeuta sério vai compreender a vida humana como um processo de esclarecimento. Do porão do inconsciente à luz, às janelas do consciente. Nós temos falado muito no processo do autoconhecimento, que não é outra coisa senão uma investigação daquilo que são os porões da nossa vida. Não é? Eu hoje tenho um comportamento que pode estar muito ligado ao menino que ainda não foi curado em mim. Ainda dando o exemplo da riqueza, né? Quantas vezes os arquitetos vêm mostrar o projeto das nossas casas? Claro, eles são bem intencionados, eles querem nos dar o melhor. Mas eles são espertos, que eles sabem que eles estão comunicando, falando, é com a criança carente que existe em nós. Os projetos grandes, geralmente quem gosta de comprar é criança carente, não é adulto maduro. A gente constrói casas de 2.000 metros quadrados, usamos apenas 100 e poucos, pagamos imposto dela a vida inteira. Salas de estar onde nunca estamos. Salas de jantar onde nunca jantamos. Essa sala vai ser maravilhosa para isso. Usamos 2 vezes por obrigação. Nunca sentou a bunda naquele lugar. Quando eu estou no fosso dos meus desconhecimentos, os outros me vendem sonhos. E eu compro como se aquilo pudesse me alimentar. Não estou dizendo que você não pode ter sua casa bonita, não estou dizendo isso não, mas tenha de forma consciente. Tenha sabendo que ela não serve para muita coisa que você achava que serve. Não minta para você. Construa a sua casa grande, não tem problema, você trabalhou, você ganhou dinheiro para isso. Mas não seja enganado por você mesmo. Tenha coragem de dizer, quem está construindo essa casa não é o adulto maduro que eu sou. É a criança que ainda dentro de mim tem complexo de inferioridade. E tudo dela precisa ser melhor que o dos outros. Porque ela ainda não está satisfeita com o que tem. O fosso da emoção, da carência, ela se transforma em necessidade material um dia. Eu vejo isso em mim toda hora. Cresci pobre igual um rato, não tinha nada, mas não tinha nada. Mas nada. Até a minha adolescência, a minha juventude, era uma calça para sair, para passear só. Era um sapato que furava, usava até furar, de precisar colocar uma fita isolante embaixo para até ter dinheiro de comprar o próximo. Aí depois de repente você vai acumulando. Você não tem corpo para usar aquilo, você não tem vida para usar aquilo. Mas a gente tem necessidade de ter. Eu me pergunto toda hora para mim. E mesmo quando eu percebo algum desequilíbrio em mim, ele é consciente. Eu falei, eu estou ainda doente. Eu ainda não estou suficientemente curado para não ter, para saber não ter, para dizer eu não preciso disso.
O tempo todo eu faço uma pergunta ao ser doente que ainda está em mim. Por que isso, meu Deus? E é por isso que é bom a gente se cercar de pessoas que nos amam, que tem esses olhos grandes, na hora que você quer comprar meio mundo. O aniversariante dessa semana, eu esqueci de falar no início da missa, o meu querido irmão Everson, quando ele me veio namorando no sofá, eu adoro sofá, adoro coisa de pão. Ele fala, mas por onde? Aí eu olho, é bonito mesmo, mas vai por onde? Eu falo todo entusiasmado, olha que coisa linda esse negócio, olha só, Eros, imagina isso. É bonito mesmo, mas vai por onde? Já não tenho dedos para contar, já não tem mais parede para pendurar, já não tem mais nada. Então, na nossa vida, quando nós não corrigimos na escuridão, a luz, o que vai aparecer na luz, não é a nossa verdade. Por isso que Jesus diz, é processual, corrige lá na escuridão para que se manifeste na luz. É isso que eu estou dizendo. Entende lá no escuro, para você saber o que está sendo iluminado hoje. O homem que está sendo iluminado hoje é um homem egoísta? Então vamos lá na escuridão, onde começou o egoísmo. Vamos lá na escuridão para descobrir o que ainda não está explicado, o que ainda não foi entendido, o que ainda não foi suficientemente compreendido e curado, para que depois, quando estiver na luz, estiver sim, bonito a quem vê. Porque não é tudo que está à luz que é bonito para a gente ver. Às vezes o ser humano que eu estou escolhendo ser para o mundo é da pior espécie e eu não percebo, porque eu não tenho nem senso crítico ou porque sou muito bajulado pelos que me rodeiam. Às vezes o ser humano que está vindo à luz, ele é fútil, sem nenhuma profundidade, não tem o que dizer, não tem o que colaborar. Lamentavelmente, porque eu não tive coragem de encontrá-lo lá no fosso, na escuridão, e curá-lo, para que ele venha um pouco mais maduro aqui. Minha gente. Jesus se garantia com seus discípulos por isso. O aprendizado era sempre na madrugada. As conversas mais elementares, mais essenciais, não eram no meio de todo mundo. Toda vez que ele precisava educar bem, o que ele fazia? Recolhia-se. Subia para o monte. E ele tinha 3 preferidos. Acho que eram os piores. Pedro, Tiago e João. João carente, coitado. Né? Com traços assim de ser uma pessoa muito sensível, muito melindroso. Pedro, a ignorância em pessoa, coitado, não conseguia fazer uma frase inteira com sentido. Metia os pés pelas mãos, o tempo todo bruto. Claro, a história dele era essa. Tiago, os 3. Toda vez que ele precisava de mostrá-los a eles o essencial, ele se recolhia. Ia lá. Corrige na escuridão. Às vezes nós pensamos, eu já falei sobre isso aqui, às vezes nós achamos que o sucesso é subir degraus. Eu acho que é o contrário, é descer. Quanto mais a gente desce os degraus para a experiência de um autoconhecimento que nos proporciona ter coerência com aquilo que a gente está mostrando na luz. E pode ser que aquilo que você esteja mostrando hoje ao mundo, do ser humano que você consiga ser, ainda não é o que você pretende. Não é nenhum problema. Mas que pelo menos aquilo que está sendo mostrado hoje, que essa verdade que hoje você está conseguindo manifestar ao mundo, ela esteja sendo fomentada por um processo de busca, de luta, de empenho diário. Crescer é voltar para casa. Viu? Conversão não é você se transformar numa outra pessoa diferente de você, não. Aprenda isso para nunca mais esquecer. Deus um dia lhe fez e não errou naquilo que fez.
Mas depois daquilo que ele fez, passou a sofrer influências de todos. A nossa mãe deu palpite, nosso pai deu palpite, os irmãos deram palpite, os lugares que nós frequentamos palpitaram, e de repente nós nos transformamos em outras pessoas muito diferentes daquela que Deus fez. Conversão é você voltar a ser quem Ele fez. É sempre voltar. Então eu preciso chegar à essência que Deus fez. Não posso ficar vivendo fora da essência. Não posso ficar vivendo fora da minha verdade. Deus não errou comigo, Deus não errou com você. Se por acaso você se transformou num homem infiel, Deus lhe fez fiel. Deus lhe fez capaz da fidelidade. Deus lhe fez capaz do amor até o fim. Deus lhe fez capaz da justiça. Deus lhe fez capaz da verdade. Se por acaso ao longo da vida você se transformou numa pessoa avessa a tudo isso, é porque você se distanciou do que Ele fez. Então conversão é voltar para casa. É você retornar à origem. E onde? No escuro do ventre. Tudo que é metáfora do escuro, para mim, é positivo. O breu me ilumina. É no ventre da minha mãe que eu fui tecido, no escuro. Toda vez que eu preciso voltar para dentro de mim, eu fecho os olhos. Eu cerro o acesso da luz. É no escuro que eu me enxergo, que eu não me perco. Voltar para casa, minha gente. Para que aquilo que esteja sendo manifestado possa ser uma bonita expressão da nossa verdade. Deve ser muito difícil se manifestar a partir de um equívoco. Deve dar trabalho demais manter o personagem para que todo mundo fique vendo. Não. O que deve fazer sucesso, o que deve ganhar visibilidade é a nossa verdade, mesmo que ela comporte limites, mesmo que ela não esteja perfeita, mesmo que ela não esteja pronta, mas seja você. Volta para casa. Me trouxe de volta e hoje o teu olhar é o que mais me conforta. Se o tempo vier cruel a me castigar, teu lugar eu sei é dentro do teu olhar e o teu amor me trouxe de volta e hoje o teu olhar é o que mais me conforta. Se o tempo vier cruel a me castigar, meu lugar eu sei é dentro do teu olhar e o teu amor me trouxe de volta e hoje o teu olhar é o que mais me conforta. Se o tempo vier cruel a me castigar, meu lugar eu sei é dentro do teu olhar. Então, se por acaso você acidentalmente ficou em outro lugar, não aceite mais. Não aceite estar num lugar que não seja a sua verdade. Ah, mas outras pessoas lhe colocaram saia? Ah, mas outras pessoas lhe aprisionaram. Não tenha medo de olhar nos olhos dessas pessoas e dizer: esse lugar não é meu. Pode ser até bom para você, mas não é bom para mim. Deus lhe quer no lugar que Ele lhe fez. Deus lhe quer no formato que Ele lhe deu. Deus não errou com você. E o seu grande desafio ao longo da vida é manter a fidelidade àquilo que Ele criou em você. Ah, mas não é bonito, não é isso, os outros não aprovam. Não importa. Não importa. Não importa o que os outros achem.
ser fiel a si mesmo nesse momento, conversando, que nós possamos viver diariamente. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir dar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por suas mãos esse sacrifício, para a glória para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-nos um coração que vos agrade por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associados aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam o vosso nome. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De maneira especial, todos os falecidos nessa semana. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós a luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso O reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não-lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, Tira os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Não sou nada, eu pensei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos, barba dela que se abandona, Que o corpo e o sangue de Cristo segue o rumo e vai buscando ao mar. Assim me encontro diante de ti, o sangue de Cristo. um Deus imenso que por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. E posso mais dizer, se o coração já disse. Te amo, te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer, se o coração já disse. Te amo. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama a minha alma. Que posso mais dizer, se o coração já disse. Te amo, te amo, Senhor. Meu lugar é aqui. Te amo junto de ti. Te amo. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença na Eucaristia.
Hoje eu quero pedir, Jesus, que o Senhor visite cada um desses meus irmãos que agora nos acompanham. Cada um, de acordo com a necessidade do coração. Somos muitos, muito iguais, em muitos pontos somos iguais, mas o Senhor consegue identificar nossas particularidades, aquilo que em nós hoje é único, necessitado e sofrido. Hoje nós queremos pedir, Senhor, que a Sua presença eucarística possa visitar todos os corações. Concedemos-nos a graça, Senhor, de um arrependimento que arranca de nós toda a culpa, curando-nos de todo impedimento que a culpa tenha colocado. Hoje nós queremos ser lavados, Senhor, no Seu amor, na Sua misericórdia, na Sua ternura. Conceda-nos a graça de reconciliar-nos com os nossos fracassos, compreendê-los, expulsando de nós todo esse que não nos leva a nada, que não nos edifica, que não nos transforma. Hoje nós queremos que a Sua presença eucarística faça cair por terra todo o poder da culpa, todas as marcas negativas que ela deixou em nós, libertando o nosso coração para o perdão, perdão que precisamos conceder a nós mesmos, aos outros, e assim, vivendo essa díade, essas duas dimensões do perdão, nós possamos sentir o Seu perdão em nós. Não há nada que tenha nos feito, Senhor, que não possa ser redimido pelo Senhor. Nada. Não foi tua culpa, que não te enganem com isso. Não foi tua culpa, liberta-te deste peso. Não te tortures, pensando que mal tens feito. Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito. Permita hoje. Não sou eu que estou dizendo, não é a Ziza que está cantando. Escute esse refrão, olhando somente para Jesus, com a certeza que é Ele que hoje lhe diz que não foi tua culpa. Você fez como conseguia, você agiu como podia. Não recrutou o melhor de si? Não importa, já passou. Não é se prendendo ao que você não fez que você vai conseguir alguma melhora no que faz hoje. Não é se prendendo ao que errou que você conseguirá acertar hoje. Pelo contrário, é desprendendo-se. Não foi tua culpa. É o Senhor que hoje lhe diz. Não foi tua culpa, que não te enganem com isso. Não foi tua culpa, liberta-te deste peso. Não te tortures, pensando que mal tens feito. Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito. Não foi tua culpa, que não te enganem com isso. Não foi tua culpa, Liberta-te desse peso.
pode dizer ao amor: tens mais uma chance de ser feliz. Ainda pode dizer ao amor que sim. ainda que custe muito, que leve tempo, é possível dizer que sim. Reconcilia, Senhor, reconcilia os corações que hoje precisam ser reconciliados. Tem paciência e espera, mas diga sim. Sentimento de fracasso, Senhor, cura-nos. Cura-nos de tudo que nos oprime, tudo que nos segura, tudo que nos impede de chegar ao melhor de nós, Senhor. Tua misericórdia, teu amor, nos conceda a reintegração pessoal, a graça da reharmonização, Senhor, de tudo aquilo que em nós ainda está machucado, ferido. E não culpados, mas os responsáveis, não culpados. Volta pra casa, Nada te falta, nada, nada. volta pra casa, Volta pra casa, nada te nada te falta, falta. faltará, Volta pra casa. volta. Que hoje essa Eucaristia lhe conceda essa graça de voltar a si mesmo, de voltar a se amar, de voltar a se cuidar, a se perdoar, a não aceitar o fracasso como definitivo. Há tanta coisa bonita em você para ser buscada, para ser conhecida. Não se contente ao pouco que você já encontrou, ou aquilo que você já estragou. Tem conserto. Tem conselho. E se não tiver conserto, se for alguma coisa irremediável, faz a partir de um novo. Sempre há o que fazer. Faça o novo acontecer. Faça acontecer. Insista. Seja persistente com você. Insista. Não desanime. Não Eu diga sei que às vezes você escuta muita gente que não acredita mais, que já lhe interpreta como um caso perdido, mas Deus não vê assim. não desanime, não. Deus não desanima de nós. Até no último suspiro Ele vai esperar por nós, pela nossa conversão, pela nossa mudança. Porque é o interesse de quem ama. O interesse de quem ama é que a gente volte sempre. É que a gente volte, que a gente retorne ao lugar do encontro. Não foi tua culpa e não te quero com isso. Não foi tua culpa, liberta-te deste peso. Não te tortures, Dizendo que mal tens feito. Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito. não foi tua culpa. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando por Cristo nosso Senhor.
seja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, sobre a nossa vida, de maneira especial hoje sobre as nossas famílias. A bênção e a proteção especial do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Santíssima me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, tempos de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer. Maria, tu que és porta do céu. Muito bem, meu povo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Mais uma celebração, mais um pouco de tempo e nós não teremos mais condições por causa dos cabelos. Coisa que tá feia, Marcos. Marcos, meu amigo, meus parabéns, que Deus lhe abençoe. Muitos anos de vida para você e para sua família, Suzana. Obrigado pelo aniversário inesquecível, mais do que nunca. Para nós aqui é. Everson Cineiro, tá lá, ó. Parabéns, meu irmão. Que Deus te abençoe muito. parabéns a você. Vamos mostrar os aniversariantes. Mostra a cara aí, Everson. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os aniversariantes! Obrigado, meu povo querido. Que Deus abençoe muito a vocês. Tenha uma boa semana. Lembrando, quem ainda... eu estou com uma nova forma de estar presente na vida de vocês, que é uma comunidade numa rede chamada Sparkle. Nós criamos lá uma comunidade chamada Dedo de Prosa. Se você quiser conhecer, quiser se registrar para acompanhar, lá eu tenho gravado áudios, assim, com mensagens do dia a dia, com reflexões. Se você quiser me acompanhar por lá, só procurar por Padre Fábio de Mello. Que Deus abençoe vocês. Um bom domingo para todos nós. Meu mestre, muito obrigado.